Histórias assombradas. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo também. Gosta do canal, curte os relatos, vai lá e clica no like. Então vamos ao relato de hoje. Aqui tá o Buraco da Praia, o título do relato, mas aqui dentro tem um outro título que é O Buraco e o Anjo da Guarda. Então vamos lá. Olá, Ana, Matheus e assombrados, como vão? Esse é o segundo relato que eu envio para vocês. Enviei um outro em abril de 2020, mas ainda não foi lido. Tá. Espero que ele se encaixe no canal. Eu sou ansiosa, mas eu espero, sem problemas. Deixa eu anotar então aqui o nome, quem sabe. Não sei se eu já li ou se eu não li, mas vou deixar anotado. Beleza, então vamos lá. Cada vez que eu escuto algum relato, eu lembro de mais histórias esquisitas que aconteceram comigo ou com alguém da minha família. E acompanhando o trabalho do canal, eu fico com vontade de compartilhar. Os nomes estão trocados como vocês solicitam. Muito obrigada. Meu nome verdadeiro é Fulana, mas serei aqui Fulana. O episódio se passou no início da década de 80, entre o ano de 1982 e 83. Eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Morava em um bairro na zona leste de São Paulo nessa época, junto com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã de 3 anos e com meu irmão de meses. Eu tinha uma tia, irmã mais nova da minha mãe, que havia se mudado para o Vale do Ribeira fazia alguns anos. Ela tinha também 3 filhos, todos meninos, os quais estavam na mesma faixa de idade que nós. O Ulisses tinha 6, 7 anos, o Guilherme tinha 2 e o Cauã 1 ano. Essa minha tia e a minha mãe eram extremamente próximas, mesmo com a distância. Eu, meus irmãos e primos crescemos juntos. É comum nos reunirmos até hoje. E era hábito até fazermos viagens juntos. A praia, logicamente, era a melhor opção para gastar a energia da criançada. Imagina todo mundo junto e inventando peripécias. Como a casa da minha tia era mais próxima do litoral norte, muitas vezes fomos para Caraguatatuba. Como não havia trânsito e era relativamente perto, não era incomum fazermos um bate-volta em um sábado. Saíamos de madrugada e voltávamos à noite para a casa da minha tia. Em um desses passeios, aconteceu uma situação que só anos mais tarde eu fui entender. Nosso passeio não foi tão básico. Chegamos cedo na praia em um fusquinha. Sim, um fusquinha para 10 pessoas. Claro que 6 eram crianças pequenas, mas não era o melhor dos mundos quando voltávamos cansados e todos em cor de pimentão, né? Nossa, lembrando que não era nem um pouco comum passar filtro solar naquela época. Cada ida à praia significava umas 2 semanas de recuperação das queimaduras obtidas. E era mesmo, eu lembro de arder que nem um negócio. Ai, que como era ruim. Logo no primeiro dia. Já ficava no sol e na água como se não houvesse amanhã, no dia seguinte já estava lá. Caladril, passando caladril no corpo. Ai, mas não encosta. Ai, vermelhão lá. Tem até uma foto que eu tô lá, tudo assim. E aí no segundo dia já tá queimando mais um pouco, saindo a pele. Coisa. Em vez de passar protetor, não. Hoje a gente protege as crianças, põe até põe roupa, põe protetor, põe não sei o que. A criança volta mais branca para casa do que quando chegou na praia. Mas naquela época não era assim, não. A gente torrava literalmente. Bom, para quem sobreviveu à década de 80 e 90, né, deve ter histórias parecidas com a família inteira dentro de um carro. Tenho mesmo. Eu lembro de voltar melando de uma praia. Nós fomos, meu irmão, meus primos, mais do que cabia no carro. E nós atrás, assim, ó, e encostando e tudo ardendo. Acho que nem tomamos banho direito para voltar embora, porque para Santo André ali, descer para a praia, Guarujá, acho, Santo André, não é longe também. Foi um bate-volta, sabe? Ui, mas aquilo melado. Não sei se foi o bate-volta ou a gente ficou uns dias, mas sei que na volta tava todo mundo
ardendo, melando e tinha que ir assim no carro. Foi mesmo assim. Eu entendo você. Então deve ter histórias parecidas com a família inteira dentro de um carro. Gente no porta-malas, criança na frente sentada no colo dos pais e mais uns 7 lá atrás. Tudo regado com muita cantoria ou fita cassete tocando. Na minha época era Raça Negra, provavelmente, que estava tocando. Na fita cassete ou na rádio ali do carro. Bom, passamos o dia brincando normalmente, muitos mergulhos, construção de castelos de areia, logicamente contando com a imaginação infantil para parecer com um castelo. Brincamos de pega-pega, intercalado com muito lanche de mortadela e tubaína para matar a fome, que delícia. Também rolava uma macarronada no almoço. Eu acho que a classificação era farofeiros, mas a minha mãe nega essa categoria, porque como ela diz, éramos bem organizados. Nada de lixo na praia, sem som alto atrapalhando os outros banhistas ou panela na areia. Então tá ok, uai, por que não? Porque, gente, uma coisa que devia ser proibida na praia é esse som que a galera leva. Se botar sendo uma musiquinha mais ou menos, mas tem cada música que toca lá que eu tenho vergonha de ficar sentada ali junto com a família, escutando aquelas coisas, gente, sinceramente. Da última vez quase que eu chamei a polícia falar, ó que tá tocando aí na caixa de som, meu, pelo amor de Deus, tem criança aqui, né? Bom, continuando. Enfim, o dia passou. Todos exaustos e prontos para nossa volta estilo enlatados. Entretanto, como a viagem de volta levava quase 2 horas, precisávamos tirar toda a areia da praia, sim. Principalmente por tratar-se de crianças pequenas que estavam parecendo croquetes. Além de não quererem sujar o carro, né? Parecia piada, mas os carros eram quase membros da família. Ah, eu sei bem como é. Aquela praia que nós íamos era escolhida por justamente ter braços de água doce. Assim, após o banho de mar, a sujeira da areia, a gente costumava... após o banho de mar e sujeira de areia, a gente costumava ir até esses locais para retirar o sal e a areia e depois ir embora. Como muitos devem estar pensando, talvez... Muitas praias naquela época não tinham chuveirinho disponível ali não pra gente abrir e tomar aquele banhinho antes de sair da praia, tá? Não tinha. Muitas não tinham. Então, minha mãe e a minha tia entraram primeiro e depois o meu pai e o meu tio lavavam as crianças e iam passando para elas, lavando as crianças naquele braço de água doce ali, tá? Pra ir embora. Lembrando que 2 dessas crianças eram muito pequenas. Elas nem andavam ainda. Eu e meu primo Ulisses, que éramos maiores, com 7 ou 6 anos de idade, estávamos do lado dos nossos pais e ficávamos brincando. E aí começamos a subir em cima de uma pedra pequena e pulávamos na água. Era bem rasinho o lugar que a gente estava. Entretanto, em um desses pulos, eu resolvi mudar o lado que eu estava pulando e simplesmente caí em um buraco enorme. Eu sei que eu era criança e temos algumas lembranças distorcidas do que realmente aconteceu. Porém, mais tarde, lembrando desse buraco e conversando com meu pai, ele era profundo e devia ter cerca de 1 metro de raio. Bem, fui afundando. Eu não sabia nadar. E no começo era escuro. Mas quanto mais eu ia pro fundo, como se fosse uma queda mesmo, porém com água ao redor. E de cima a baixo, sabe? Em cima e embaixo, água. Então, conforme eu ia indo mais profundo, o buraco era bem luminoso, com raios de iluminação, que nos segundos que eu passei, aí e na minha memória, enfim, não sei, era bem luminoso com raios de iluminação, eram como se fossem os raios do sol penetrando naquele lugar. Porém, mais coisas brilhavam além daqueles raios. Várias faces distorcidas e bem iluminadas. Sabe aqueles filmes de corpos etéreos, porém não no ar, mas na água? O que distorcia mais os rostos. Conforme eu afundava,
Várias eram essas faces que apareciam. Naquela época, não me provocaram nem sensação de medo e nem realmente eu entendi o que eles estavam fazendo ali naquele buraco. Parecia que tudo durou assim uma eternidade. Eu ia afundando mais e mais, até que eu senti duas mãos, uma em cada lado, segurando meu ombro pelas minhas axilas. De um lado eu vi o meu pai e do outro eu vi uma outra pessoa, que pensei ser o meu tio. Fomos para a superfície e eu bebi muita água. O meu peito e a minha garganta doíam. Eu estava quase desacordada, mas o meu pai me abaixou e acabei vomitando, e aí eu desabei a chorar. Então eu entendi que eu quase morri afogada e que eles tinham falado para eu ficar perto e não pulando. Eu estava com medo porque eu sabia que depois que a minha mãe visse que estava tudo bem comigo, eu ia levar uma bronca e de repente até uns tapas. Era a maneira carinhosa dos pais da década de 80 dizer: que bom que você tá viva e não se machucou, mas eu não falei para me obedecer? Para minha sorte, a minha mãe estava tão apavorada, eu nem achava que tinha sido tão sério, mas ela estava tão apavorada que ela nem falou nada, coitada. Bem, depois que todos se acalmaram e viram que eu estava bem, entramos na nossa lata de sardinha com rodas e partimos para nossa cidade. Os anos passaram e sabe aquelas conversas que começamos a lembrar fatos e coisas que aconteceram? Estávamos nós reunidos numa tarde e não estou bem certa, mas acredito que começamos a falar de Caraguatatuba, porque íamos para lá de novo com a família da minha tia. Isso eu tô falando de uns 15 anos depois do ocorrido. Daí a minha mãe comentou: nossa, aquele dia você quase morreu. Se teu pai não tivesse crescido nadando em rio e não soubesse nadar tão bem, eu acho que não teria conseguido te tirar daquele buraco. E aí eu pensei, ué, tudo bem que a minha mãe tinha meu pai em excelente conceito e ele era mesmo maravilhoso, mas ela podia dar crédito pro meu tio também, né? Então eu falei, mas mãe, foi o pai e o tio que me tiraram de lá. Cada um pegou num dos meus braços. Eles estavam do meu lado. Aí ela e meu pai me olharam e ela falou assim: não, só o teu pai pulou. E foi tudo no mesmo instante, assim que ele percebeu que você afundou. E eu disse: não, mãe, impossível. Tinha mais alguém lá embaixo e era do mesmo tamanho do pai e pegou no meu outro braço. E ela disse: teu tio não sabe nadar, não conseguiria ajudar em nada. E ninguém mais pulou, porque eram poucas as pessoas que estavam próximas. Quando chegaram perto, seu pai já estava de volta com você, emendou a minha mãe. Um pouco desconfiada que a memória deles estava falhando, porque eu tinha certeza absoluta que não foi só o meu pai que tinha me salvado ali, mas uma segunda pessoa também. E aí eu perguntei: pai, não tinha mais ninguém com você? Aquele buraco era tão claro. Você não viu mais ninguém? Ele olhou e balançou a cabeça negativamente. Só eu pulei, e o buraco era muito escuro e não tinha como ter luz do sol entrando porque já era tarde e o dia estava nublado. Aí eu fiquei parada e tentando lembrar. Olha, eu tenho certeza que uma segunda pessoa auxiliou meu pai a me puxar em direção à superfície. E mais, o buraco era tão iluminado que parecia aquelas cenas de mar do Caribe, de tão translúcido e claro que era. Eu vi vários rostos, não perfeitos, mas eram rostos, e também eram iluminados. Eu sei que eu era uma criança relativamente pequena, mas como foi algo um pouco traumático, eu lembro bem desse acontecido. Ficamos discutindo sobre o assunto por horas, até que eu vi que não foi um simples salvamento. Meu pai teve ajuda divina. Se são lembranças distorcidas de memória de criança, eu não sei. Mas que uma segunda pessoa, ou devo dizer um anjo da guarda, me salvou? Ah, eu não tenho dúvida.
E quanto às outras faces que apareceram, eu não sei. Só sei que descobri que era comum pessoas morrerem naquele lugar, justamente por caírem naquele e em outros buracos do riozinho. Mas como eram faces iluminadas, eu acho que não eram almas atormentadas, sabe? Essa parte eu não consigo ter uma explicação. Bem, esse é o meu relato. Espero que todos fiquem com seus guardiões. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, tem várias histórias nesse sentido, de que a pessoa sente uma mão empurrando até ela sair da água, sente uma mão puxando, vê alguém tirando da água, quando vai ver não foi ninguém, vê duas pessoas quando na verdade só tinha uma. Sim, não é incomum esse tipo de relato. Pelo visto, tem um grupinho de salva-vida ali só no mar para dar uma ajudada aí, porque muitos casos de afogamento, né? Só quem aí nunca esteve na praia e não viu o salva-vida correndo e trazendo gente que tava lá no fundo, que tava se afogando? Toda vez que a gente vai na praia tem pelo menos um desses casos perto da gente. Imagina ao longo, né? Como é perigoso. Então, os anjinhos tem que estar trabalhando ali mesmo. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.